Essa manhã eu quero tomar um tempo especial para honrar ao Senhor. Amém? Vocês vão ter que ter paciência comigo hoje. Um pouco de paciência. Porque, além de eu ainda estar bastante emotivo, vocês sabem que no dia 10 de fevereiro, o Senhor levou meu pai. 10 de janeiro, inesperadamente, ele teve um infarto e foi embora. É uma experiência difícil. Difícil, porque quando você perde sua mãe, ainda fica uma referência, né? Mas aí quando vai o outro, você sente que realmente perdeu muita coisa, né? Na verdade, tanto a maternidade, a mãe e o pai, à sua maneira, eles são tão importantes para nós. E a paternidade, ela é muito forte, né? Então, eu não correria todo que gera essa situação. Eu só fui sentir isso um pouco, como dizem, caiu a ficha um pouco mais lá frente, né? Caiu a ficha e confesso a vocês que ainda estou meio abalado um pouco com isso, mas glória a Deus, tenho certeza que Ele está com o Senhor. E é isso que consola e alegra o nosso coração. É isso que nos traz paz. Não haveria esperança para ninguém que fica nessa terra, se nós não soubéssemos que aqueles que se vão no Senhor, né? Vão estar com o Senhor. Então, agradeço muito todo o carinho, agradeço muito todas as mensagens. Não consegui ler tudo, nem responder tudo, é muita coisa, muito tempo ficar, né, tentando, mas eu sei que vocês mandaram mensagens e eu agradeço bastante todo esse carinho, toda essa atenção, todo esse amor, faz bem para a gente, né? Agora, esse mês, esse ano, ele tem uma importância para mim muito grande, para mim, para a profetisa, minha querida esposa, meus filhos. Esse dia 8 de fevereiro agora, essa semana, faz 35 anos que nós deixamos o Brasil e fomos para Guatemala. 35 anos, dia 8 de fevereiro de 1988. Nós éramos ainda muito jovens. Eu tinha 27 anos, ela tinha 23 anos. Já tínhamos a nossa filha. E nós fomos embora. Aos olhos de muita gente, foi uma loucura o que nós estávamos fazendo. Fomos para um lugar que nós não conhecíamos bem, que nós não tínhamos muitas informações. Lembrem-se que naquela época não tinha internet, não tinha Google, né? Não tinha nada. A Guatemala naquela época não tinha chamada telefônica internacional, para vocês terem uma ideia. Então, era um país que estava bastante atrás de nós, né? Mas nós fomos. Vendemos tudo que nós tínhamos, deixamos nosso trabalho, pegamos nossa filha e fomos embora. Para um lugar que nós não conhecíamos bem, que nós não tínhamos muitas informações. Não tínhamos dinheiro, fomos com pouco dinheiro. O Brasil estava vivendo um tempo econômico muito, muito, muito ruim. A economia do Brasil estava muito ruim. Logo depois vieram todos aqueles problemas de pegar o dinheiro do povo, todas aquelas mudanças de cruzeiro para cruzado. Tudo isso aconteceu quando a gente não estava aqui. E chegamos em Guatemala, em pouco tempo acabou nosso dinheiro, nossos recursos, e nós começamos a viver literalmente pela fé. Literalmente pela fé.
E no primeiro momento em que nós percebemos que nós não tínhamos mais dinheiro para nos sustentar e que nós íamos confiar somente no Senhor, uma coisa interessante, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, nós ganhamos um rádio, um rádio que tinha para você colocar uma fita cassete. Tem gente aqui, tem alguns aqui que nem conheceram fita cassete, né? Já nasceram no DVD. E hoje nem DVD mais está, né? Nem DVD mais. Mas uma fita cassete. E nos deram, não sei, alguém nos deu, nos emprestou, eu não lembro de onde surgiu aquele rádio. Era a única coisa que nós tínhamos, na verdade. Porque nós fomos a um lugar, nós fomos morar num quarto tinha uma cama e tinha um guarda-roupa. E eu nunca me esqueço daquele guarda-roupa, porque ele era feito de caixa de transporte de coisas que trouxeram lá do aeroporto, não sei de onde trouxeram, e fizeram aquele guarda-roupa. E o guarda-roupa, você tinha que colocar roupa a mesma quantidade de roupa de um lado e de outro, porque se você colocasse só de um lado, ele ia encurvando. E nós dividíamos o banheiro com um monte de gente. Não era gente tão cuidadosa assim, não tinha água. A água chegava das 5 da manhã até as 8. E havia uns tambores, que eles enchiam aqueles tambores nesse período que chegava a água. E para fazer tudo você tinha que descer, pegar uns baldes, 2 baldes, subir para tomar banho, para fazer tudo. Você tinha que... E não tinha água quente, era água fria. E não fazia tanto calor assim. Muitas vezes estava frio. Tudo isso aconteceu nesse tempo. E naquele rádio, veio uma fita cassete. E essa fita cassete era a fita de um cantor porto-riquenho chamado Denny Barrios. Denny Barrios chamava. Deve ser um nome artístico, eu não me lembro bem. Eu o conheci pessoalmente depois. Eu o conheci em Guatemala e depois o conheci quando a gente estava nos Estados Unidos, nós o conhecemos pessoalmente. Eu contei para ele isso. Essa fita cassete, ela tinha, entre várias canções, uma canção, uma música que fez parte da minha vida. Por quê? Da nossa vida. Por quê? Porque quando ficamos sem nenhum dinheiro, sem família, sem trabalho, vivendo pela fé, um dia, quando acabou nossos recursos, nós conversamos, e o que nós vamos fazer? E eu disse, vamos louvar, vamos adorar. Aí nós colocamos aquela fita, e tinha músicas alegres, e tinha essa música, e nós começamos a dançar, eu, ela e a minha filha, nós começamos a dançar. Por isso que minha filha, quando ministra, ela dança muito, porque ela aprendeu isso desde criança, né? E a gente começou a louvar ao Senhor. Entendemos que a partir daquele momento, em toda a situação da nossa vida, nós íamos louvar ao Senhor. 35 anos se passaram. Muita gente veio, entrou no nosso ministério, saiu. Nós fomos muitas vezes julgados, né? Falaram contra nós, contra a nossa moral, contra a nossa integridade. Vieram, foram embora, dormiram em nossa casa, comeram em nossa mesa, depois foram embora dizendo que a gente não valia nada. Tudo isso já aconteceu, mas nós permanecemos firmes, louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor. Eu aprendi o poder da oração nesse tempo. Como Deus respondia e como Deus responde às nossas orações.
Eu aprendi que em todos os momentos da nossa vida não adianta reclamar, murmurar, nós temos que aprender a louvar, a adorar. E assim nós temos vivido esses 35 anos. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar você a adorar comigo ao Senhor, a louvar comigo ao Senhor. Eu quero honrá-lo. E quero, logicamente, essa canção a gente cantava ela em espanhol, né? A gente cantava ela em espanhol, mas ela também, aliás, eu creio que ela, porque Denny Barrios, ele cantava muita música do português, ele amava o Brasil, ele vinha muitas vezes ao Brasil e ele gravava, ele traduzia e gravava muitas músicas do português, ele cantava em espanhol. Mas eu quero adorar, eu quero louvar ao Senhor, eu quero honrar ao meu Senhor, por Ele ter me sustentado esses 35 anos. E queria convidar você a fazer isso comigo hoje. Eu pedi para eles de última hora e saíram correndo pegar essa música para a gente cantar, para a gente adorar a Deus. Eu só quero, na verdade, honrá-lo e louvá-lo hoje, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua bondade, pelo seu cuidado, porque temos passado tempos difíceis, na verdade, tempos difíceis, mas o Senhor sempre está conosco. Então eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar comigo. E eu talvez, sei que nós vamos cantar, imagina que é uma música que 35 anos atrás, né? Mas eu sei que muitos devem conhecer, mas nós vamos adorar ao Senhor juntos. Eu quero convidar você que honre a Ele agora, com a sua adoração. Deus não rejeita a oração. Oração é o alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Contigo de noite e de dia, Ele a sua mão, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa
Eu nunca vi. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aleluia. Basta somente esperar, porque Deus irá fazer. Quando Ele é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agradeça ao Senhor aí no seu lugar. Só agradeça, irmão. Só agradeça a Ele nesse momento. Isso. Agradeça ao Senhor por tudo. Diga obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Não é demais? Maravilhoso. Deus é bom. Pode sentar-se. E agradeço muito a vocês. Eu quero também aproveitar. Pode sentar-se. Eu quero aproveitar e mostrar umas fotos rápido. Algumas são assustadoras no sentido de... Opa, isso. Aí, deixa aí um pouco. Por isso eu disse assustadoras, né? Porque os anos passam e a gente às vezes passa por uma verdadeira metamorfose, né, irmãos? Misericórdia. Então esse não sou eu. Acreditem, sou eu. A profetisa não muda, ela sempre está igual. Não é verdade? Ela não muda. Não sei. E olha que não é tratamento de formal nem nada, né? Mas ela não muda. E aí está a Elisa, e ali está o André. O André, ele tinha, foi logo depois que ele saiu do hospital, né? Como ele nasceu prematuro, ele nasceu bastante prematuro, então ele tinha acabado de sair do hospital. E vocês conhecem toda a história dele, do nascimento dele e tudo. Um grande milagre de Deus, realmente, o que aconteceu. E por isso eu tenho que louvar a Deus, né? Quando eu vejo meus filhos aqui. Pode mudar outra foto aí. Isso aqui foi um coral que a profetisa, que ela começou em Cristo Santo de Guatemala. Isso foi em 1989, 90, começo de 90.
E imagina gente que não sabia cantar, nunca tinha cantado. Então eu fui cantar também para ajudar, né? Todos os corais que ela montou, dirigiu, eu cantei para dar uma força. Por isso que vocês sabem que tem que ser assim, né? E foi um coral lindo, cantamos, fizemos uma cantata de Natal também. Isso era Cristo Centro, Guatemala, primeira igreja Cristo Centro que surgiu no mundo em 1982. Cristo Centro vai fazer 38 anos, ou 40 anos. Fui convidado para ir para Guatemala em março, me chamaram, me convidaram. Vou ministrar no aniversário da igreja, Cristo Centro de Guatemala, em março. E Profetiza vai comigo, e o André, pela primeira vez, vai conhecer o país que ele nasceu. Porque ele, na verdade, ele nasceu em Guatemala, ele foi registrado em Guatemala, mas também foi registrado na Embaixada do Brasil, e ele tem as duas nacionalidades. Então, aqui está outra foto, a Profetiza, eu separei as fotos, esse sou eu, ministrando misericórdia, ministrando num lugar chamado Retaluleu, fica a poucos quilômetros da fronteira no México. Foi uma campanha evangelística numa igreja Retaluleu, e eu fui convidado, eu nunca me esqueço dessa experiência. Eu estava no quarto, me colocaram num hotel assim, nem vou descrever nada a respeito do hotel. Eu estava deitado, dormindo, de repente entrou 2 pessoas no quarto, assim, do nada entraram, tomei um susto, pulei da cama, falei, pronto, vão me roubar, né? E não, tinha errado de quarto mesmo. Então, pode mudar. Aqui foi no dia que como a gente trabalhou com os jovens, então os jovens fizeram uma homenagem para nós e nos deram uma placa não, uma coisinha assim, escrita. E eu tenho guardado isso até hoje. Eles nos deram nesse dia que a gente estava se preparando para vir embora. Pode mudar. Aqui também a mesma coisa, ali está a Elisa, o André, perdão, e nós também foi um jantar de despedida que fizeram para nós, já quando a gente já estava pronto já tudo preparado para retornar para o Brasil. Pode mudar. Aqui você tem a Elisa com os filhos do apóstolo Dario e outros pastores, filhos de pastores, amigos, que a gente sempre estávamos juntos. Aliás, a Sarita que está do lado esquerdo da Elisa, vai se casar agora em mês de março, né? Imagina, já vai se casar. Ela tem mais ou menos a idade da Elisa. A idade da Elisa. Então está aí a Elisa e os filhos dos pastores. Pode mudar. Aqui, essa foto foi tirada num aeroporto de Guatemala, no dia que a gente estava voltando, né? Era magro que dava dó, coitado, meu Deus. Né? Pode mudar, pode virar. Que dá até tristeza ver essas fotos aí. Vai, meu filho, acabou? E da nossa ordenação, não tem? Tem mais fotos aí. Foi mandado mais fotos. Cadê as fotos, gente? O que vocês fizeram? Estava tão ruim que eles não quiseram colocar. Inclusive tem foto da nossa ordenação, da nossa... Vai ou não vai? Não vai, não sei o que aconteceu. Bom, muito bem, pode desligar. Tinha umas fotos ainda da nossa ordenação e da nossa chegada no Brasil também. Mas fica para a próxima, né? A gente não vai passar tanta... A gente fica com muita... Como a gente fala? A gente acaba ficando muito melancólico, né? Com essas coisas. Na verdade, o nosso passado deve só glorificar ao Senhor. A gente nunca deve viver em função do nosso passado. A gente só deve fazer uso do passado quando ele demonstra o que Deus fez na nossa vida. No meu caso, Deus fez bastante coisa, viu? Deus fez muitos milagres, né, irmãos? Muito bem. Quantos estão prontos? Quantos estão preparados para as boas obras de Deus na sua vida?
Amém? Esse é o tema do nosso mês, do mês de fevereiro, preparados para as boas obras. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, capítulo 10. Que diz assim, Efésios 2, 10 assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Olha que palavra poderosa. Na nova versão, a nova versão NVT, nova versão transformadora, diz assim: pois somos obra-prima de Deus. Olha isso. Diga, sou obra-prima de Deus. Diga quem está ao seu lado, você é obra-prima de Deus. Aleluia. Aproveita e diga isso para tua esposa, hein? Você é uma obra-prima de Deus. Aproveita, irmão, depois termina a festa depois, né? Diz assim, e a João Ferreira de Almeida diz assim: somos feitura sua. Somos feitura sua. Dessas palavras traduzidas para o português, criação, obra-prima, feitura, no original, essas palavras elas derivam de um vocábulo que em português se traduziu como poema. Como poema. Então nós poderíamos dizer que nós somos um poema. Nós somos um poema de Deus, nós somos uma inspiração de Deus. Uma composição de Deus. Aqueles que compõem, aqueles que são poetas, que realizam uma composição, sabe como isso é inspirativo, como isso vem do mais profundo do ser, segundo dizem, de onde vem uma inspiração. A inspiração sempre não vem apenas de uma experiência humana, mas vem da profundidade da alma. E essa palavra poema me diz que Deus estava muito inspirado quando Ele me fez e quando Ele fez você. Creia nisso, não importa o que digam, você é um poema de Deus. Toda a criatividade divina está estampada na sua vida. Todo amor, toda a ternura de Deus foram demonstradas por você quando você foi criado e gerado por Ele. As digitais do Criador estão na sua vida, porque você foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Então, Ele entreteceu você, e de uma maneira assombrosamente poderosa. Ele estava presente quando você foi criado, quando você foi gerado no ventre da sua mãe, como diz a palavra do Senhor no Salmo 139. Ele estava presente quando o seu coração começou a bater. E não somente isso, Ele ouviu a primeira batida do seu coração e estava presente quando você se mexeu pela primeira vez. E não somente isso, Ele já preparou de antemão para a sua vida coisas grandiosas. Boas obras. Nós estamos aqui hoje e estamos glorificando ao Senhor pelo que estamos vivendo, mas estamos dando graças por toda a história que nos trouxe até aqui, porque Ele estava presente, Ele está presente e Ele estará presente, porque os planos do Senhor, as boas obras que Ele preparou para nós desde a eternidade, desde antemão, nos levará até a eternidade. O propósito de Deus é que vivamos o que Ele colocou em nós. Vivamos o seu poema, a sua história até a eternidade. Então, isso é maravilhoso.
O que diz o texto que nós lemos? Ele preparou de antemão. Nós fomos criados em Cristo. Nós fomos formados, somos resultados do seu trabalho, da sua criatividade. Significa, na verdade, que em Cristo nós fomos recriados por causa do pecado. O pecado estragou tudo. Sim ou não, irmãos? Pecado estragou tudo. Era tão maravilhoso, tão poderoso. De repente vem o pecado. O pecado sempre estraga tudo o que é bom. O propósito é estragar tudo o que Deus faz. Destruir o plano e o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Mas em Cristo nós fomos então recriados. Isso significa nascer de novo. Nos tornamos uma obra de Deus. Renascidos, nascidos de novo. Porque já não somos então natureza adâmica. Nós somos agora a natureza de Cristo em nós. Tudo é obra exclusiva de Deus na nossa salvação. Nunca fizemos nada para ter e merecer o que nós temos. Tudo que temos é obra perfeita de Deus na nossa vida. Amém? Então, quando nós nos reunimos, o culto ao Senhor, ele é uma manifestação de gratidão a Deus. O culto, ele só é prestado por alguém transformado, renascido, recriado. Somente aquele que é nascido de novo e recriado em Cristo pode entender o que nós fazemos quando vamos à igreja todos os dias. Essa semana, alguém disse para mim assim, foi um pastor, estava muito desesperado, me ligou, a gente começou a conversar, e ele disse para mim: apóstolo, eu preciso da igreja, eu não posso viver sem a igreja. A igreja faz parte da minha vida. E eu disse para ele: tranquilo, Deus só está trabalhando com você nesse momento, na sua vida, mas Ele nunca vai tirar a igreja de você. Tudo é obra exclusiva de Deus. Isso elimina qualquer possibilidade na nossa vida de que nós tenhamos a pretensão de achar que nós merecemos alguma coisa, ou que fizemos alguma coisa boa para merecer a salvação do Senhor na nossa vida. Isso faz com que a nossa gratidão seja muito maior ainda. Porque podemos falhar, podemos pecar e vamos falhar e vamos pecar, mas ainda assim a sua obra permanece em nós, seu amor permanece em nós, e nunca vamos perder aquilo que Deus nos deu pelo seu amor e misericórdia. Tudo é resultado da obra que Ele realizou em mim, sem que eu merecesse. Ele nos fez outra vez, Ele nos recriou outra vez. Por isso diz: aquele que está em Cristo, nova criatura, é uma nova criação. E vocês vão ver onde nós vamos chegar com tudo isso. Ele nos fez novamente e não nos deixou à deriva nesse mundo. Ele colocou um propósito, Ele colocou uma direção, Ele compôs em nós uma canção de vitória que nos leva à eternidade. Fomos feitos para as boas obras, não pelas boas obras. Vou repetir. Nós fomos feitos para as boas obras, não pelas boas obras. Nem a nossa salvação, nem nossa relação em Cristo tem a ver com o que nós fazemos. Tudo tem a ver com o que Ele fez, com o que Ele faz. Olha, o que são boas obras? E isso é importante a gente entender. Obras são evidências de uma fé genuína e de uma fé verdadeira, em primeiro lugar. Somente Deus pode determinar o que é uma boa obra. Nós não podemos determinar o que é uma boa obra. Nós não podemos, aliás, determinar o que é bom ou o que é ruim, o que é certo ou o que é errado.
Olha o que diz Jeremias no capítulo 10, no versículo 23. Jeremias 10, 23, assim. Jeremias 10, 23. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Ai, ai, ai. Não compete ao homem determinar o que é certo, o que é errado. Nós já fizemos isso e nos demos mal, sim ou não? Sim ou não? Quantas decisões tomamos na nossa vida achando que estávamos fazendo certo, o melhor, e descobrimos que não era. Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie na sua maneira de entender as coisas, naquilo que você acha certo ou errado. Esse é o grande problema do mundo, esse é o grande problema da sociedade hoje. Cada um acha uma coisa, sim ou não? Cada um acha o que é certo para uns é errado para outros, o que é errado para outros é certo. Estamos vivendo uma verdadeira Babilônia, uma verdadeira Babel, no sentido de que o homem não é capaz de determinar corretamente o seu próprio caminho. O Senhor nos criou com capacidade para tomar decisões, mas Ele não nos deu o direito de decidir por nós mesmos o que é certo, o que é errado. Não temos essa capacidade. Há muita confusão no momento que nós vivemos por causa disso. E a Bíblia diz: ai daqueles que chamam o bem mal e ao mal bem. Ai, nós precisamos ser guiados. Por isso Jesus disse: o Espírito Santo virá, e quando Ele vier, Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Nós precisamos ser guiados ao que é certo e o que é errado, senão, geralmente, nós vamos ter problemas. Ora, tudo está tão distorcido nos dias de hoje. Por quê? Porque o homem está sem Deus. O homem está sem guia, está sem direção, seguindo seus próprios caminhos, seus próprios pensamentos. E o Senhor disse assim: os seus pensamentos não são os meus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos, porque o homem toma caminhos equivocados quando ele deixa de ouvir e de ser guiado por Deus. Como precisamos do Espírito Santo. Não é verdade? É um desastre total o que vemos hoje, porque os homens caminham ao seu próprio bel prazer. Precisamos ser guiados em toda a verdade, e essa é a obra do Espírito Santo em nós. Jesus avisou que essa seria a obra do Espírito. Nós estamos firmes na leitura da Bíblia. Quantos estão? Amém, glória a Deus. Olha, se você não está ainda, corre, dá tempo. Todo mês, todo fim de leitura de um livro, eu estou postando um comentário. Estão vendo? Estão acompanhando? Acompanhe, irmãos, no Instagram. Acompanha, como fala? Compartilha, comenta. Irmão, passa para alguém. Eu faço um resumo do livro e termino dizendo: você leu tantos capítulos e tantos versículos. Estou te motivando a ler a Bíblia. Eu sei que estamos no livro de Levítico, e Levítico, eu sei que alguns estão lendo com seus filhos, e eu sei que fica meio essa coisa de ler sobre a lepra. Entenda, tem 2 capítulos que falam só da lepra, mas é que a gente é um contexto diferente, é uma questão de saúde também, mas também é uma questão espiritual, é uma questão profética. A lepra representa o pecado, o resultado do pecado, como deve ser tratado. Pensa assim, pensa quando você lê Levítico, pensa em Jesus, o seu sacrifício na cruz, e você vai alegrar um pouco essa leitura, que é forte a leitura, é agressiva, mas vale a pena. Por quê? Porque Ele nos deu a lei, porque Ele nos deu a sua palavra. Qual o propósito do Senhor nos dar a sua palavra? Porque nós temos a Bíblia, porque Ele deu a lei ao seu povo, porque temos
os mandamentos, temos as bem-aventuranças, que são obras, boas obras. Nós vamos ver que boas obras não são pequenos atos de generosidade, não são apenas gentileza. Boas obras é muito mais do que isso. Mas aqui em Levítico, no próprio livro de Levítico, capítulo 10, no versículo 10 e no versículo 11, diz qual é o propósito de termos a lei, a palavra. Diz assim: vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Esse é o propósito, que a gente tenha. Outra versão diz: vocês têm que aprender a discernir, vocês têm que aprender a fazer separação. Por isso nos deu a lei, por isso nos deu a palavra. Esse é o propósito da palavra de Deus na nossa vida. Quando estudamos a Bíblia, quando lemos a Bíblia, aprendemos a discernir, a separar o mal do bem, o bem do mal e etc. Isso só é possível quando você tem algo, alguém que diz para você o que é certo ou errado. A criança precisa aprender, e ela tem que aprender com você o que é certo e o que é errado. Essa história, não diga para a criança nada, deixa ela fazer o que ela quiser. Ela vai aprender por ela mesma. A criança não tem capacidade de decidir por ela mesma nada. Ela não tem a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. E nesse sentido, nós também. Por isso diz que não devemos ser como crianças que são levados a qualquer direção. Não sejamos como crianças, no sentido da ignorância. Obras são expressões, são realizações divinas em nós. Quando Deus opera, quando Deus obra em nossa vida, isso se torna expressões neste mundo, realizações de Deus. Realiza em mim, Senhor, a tua obra. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, a nossa comunhão com Cristo, a nossa vida com Cristo se expressa em boas obras, em frutos que glorificam a Deus. Quem está na presença do Senhor dá frutos. Por isso, quando o sacerdote ele entrava na presença de Deus, vocês estão lendo Êxodo, vocês estão lendo Levítico, vão ler Deuteronômio, vocês vão ver que na roupa, nas vestimentas dos sacerdotes, tinham romãs e sinos. Romãs bordadas na borda da sua roupa e sinos. Isso representando frutos e caráter, e adoração, e louvor. Frutos. Então, alguém que entra na presença de Deus, alguém que anda na presença de Deus, alguém que adora, é alguém que vai dar frutos na sua vida. Eu não posso sair daqui e chegar em casa murmurando, gritando com todo mundo, chutando o cachorro, olhando feio para a sogra. Não. Eu estou na presença de Deus. Eu posso estar no pior ambiente desse mundo, eu posso estar no pior ambiente dessa terra. Eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho a vida de Cristo, eu tenho frutos, Ele está realizando em mim alguma coisa. E o mundo tem que ver isso através da expressão de quem eu sou diante deles. Está difícil. Porque, infelizmente, há muitos crentes que estão mais parecidos com os incrédulos do que se possa imaginar. Então, a nossa comunhão com Cristo se expressa em obras e frutos que glorificam a Deus. São manifestações divinas que transformam o nosso caráter. Você sabe que existem dons. Existem 3 classes de dons. Os dons carismáticos,
os dons ministeriais de Efésios 4:11, os dons carismáticos de 1 Coríntios 12 e os dons operacionais de Romanos capítulo 12, versículo 6 ao 8. Esses dons nós chamamos de energemas, são resultado da energia de Deus, da presença de Deus na minha vida. Você não pode não ter um dom ministerial, um apóstolo, profeta, evangelista, um mestre, pastor. Você não, pode não ter um dom desse, você pode não ter um dom carismático, mas todos nós aqui temos um dom que opera em nossa vida através da presença de Deus em nós. Se você crê que você tem um dom de Deus na sua vida, porque você tem, a Bíblia diz isso, a presença de Deus opera na tua vida alguma coisa, diga amém, diga com fé, creia. Diz, Romanos 12:6 diz, capacidade de profetizar. Profetizar não é dom de profecia, nem para ser profeta, não tenho tempo de explicar isso, mas você se torna um profeta de Deus nessa terra. Servir, ensinar, encorajar, contribuir, liderar e misericórdia. Até contribuir. Essas coisas são resultados da presença de Deus na minha vida. Então eu não faço por obrigação, eu faço porque simplesmente é a minha natureza. Minha natureza transformada e regenerada. E eu quero mostrar algo para você. Tem tempo? Temos tempo. Estão cansados? Lembra que eu fiquei sem pregar 4 domingos. Então, mas quero mostrar para você uma coisa. Romanos 12. Romanos 12, eu não anotei aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Romanos 12. Os dons operacionais é resultado da presença de Deus em mim. São realizações de Deus em mim. Diga, realizações de Deus. Não sou eu quem faço, é a presença de Deus. São realizações de Deus na minha vida. O versículo, mas cada realização dessa, cada energema desse, exige uma atitude nossa. Nossa. Versículo 6, se eu enxergar aqui, meu Deus, eles estão fazendo as letras da Bíblia cada vez mais pequenas, né, irmãos? Misericórdia. Versículo 6. Coloca o versículo 6 aí para mim, obrigado. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Aí a palavra energema. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Então, para que eu seja um profeta de Deus nessa terra, eu tenho que ter fé. Segundo, outro, versículo 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine, vá em frente. Se é dar ânimo, que assim se faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Então, se eu vou contribuir, eu tenho que fazer generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Então, se eu vou, se é uma operação de Deus na minha vida, ser um líder, então eu vou ter que fazer isso com zelo. Por isso, quando a gente briga com você, porque você é um líder, tem que fazer as coisas direito, tem que fazer as coisas com responsabilidade, é porque você está vivendo uma operação de Deus na sua vida, e você não pode fazer isso de qualquer maneira. A Bíblia diz que você tem que ter zelo. Se é mostrar misericórdia, porque isso também é uma operação de Deus na nossa vida. Existe gente na igreja, talvez não você, mas existe gente na igreja que tem aquela inquietação, inquietação de responder a um problema, a uma necessidade. Se vem um pastor e diz, irmãos, a irmã fulana de tal teve um bebê, já está em casa. Ela corre lá, e estou aqui para te ajudar. O que posso fazer? Dá banho no bebê, lava, limpa, ajuda a arrumar a casa e faz tudo. Minha mãe era assim. Ela deu primeiro banho em muitos bebês, aqui da igreja inclusive, porque ela ia ajudar. Ela arrumava a casa, fazia, depois ia e passava o dia e ajudava e limpava. Quando sabia que tinha alguém passando necessidade, corria atrás, procurava um alimento. Faça isso, exerça misericórdia, porque essa é uma operação de Deus na sua vida, mas faça isso com
alegria. Quem faz com alegria não espera reconhecimento, não espera que ninguém fique dizendo como você é bom, que te dê um troféu, que te dê uma medalha. Simplesmente faz porque é uma operação de Deus na sua vida. Simplesmente serve porque é uma operação de Deus na sua vida. As boas obras dependem então da condição, o fruto depende da condição da árvore. Diz a palavra de Deus lá em Lucas. As boas obras, as más obras dependem da árvore, depende do coração, do estado do coração do homem. Lucas 6,45 diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Meu coração hoje está cheio de gratidão ao meu Senhor, cheio de gratidão. Aliás, essa semana inteira eu só chorei pelos cantos da casa, de gratidão ao Senhor, poder estar aqui, mesmo que pensando que depois do meu pai, eu serei o próximo na linhagem. Não sei, de repente. Meu pai faleceu com 84 anos, eu tenho 62, ele tinha 22 quando eu nasci, e ele já era diácono na igreja. Um ano depois se tornou presbítero, depois pastoreou igrejas, enfim. Boas obras são a nossa missão nessa terra. Qual é a minha missão nessa terra? Quando alguém te perguntar, quando você questionar, qual é a minha missão nessa terra? A tua missão é boas obras, diga boas obras. Essa é a tua missão, é cumprir o plano de Deus, é cumprir o propósito de Deus, é fazer parte, as boas obras fazem parte do teu destino. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. A comissão de Cristo são as boas obras que Ele separou para nós. Agora eu quero rapidamente, porque o tempo já vai passando, meu Deus, ajuda-nos. Eu quero falar um pouco sobre natureza e não religião. Natureza ou religião. Antigamente, não era muito, não era tão, era mais difícil ser crente antigamente. Quantos lembram disso? Porque havia muita diferença. Perdoe-me se eu estou fazendo uma reflexão minha, mas havia muito mais diferença entre um crente e um não crente, porque as pessoas exigiam, nos diferenciávamos muito do mundo naquela época. Eu me lembro que eu sofria muito por ser crente na escola, me chamavam de tudo que você pode imaginar, crente daquilo quente, lembra disso? Eu tocava na orquestra, eu tocava na banda da igreja, e meu pai invocou que eu tinha que tocar trombone. Eu era pequenininho, carregava uma caixa de trombone desse tamanho, atravessava a cidade para ir na igreja, aí os meninos vinham e chutavam a caixa, me xingavam. Não era fácil, porque a gente se diferenciava muito. Hoje está difícil. Eu me lembro uma vez, eu trabalhava numa empresa, primeira empresa que eu trabalhei, dos meus 14 aos meus 20 anos, e chegou um homem para ser o subchefe da área de contabilidade da empresa. Eu espero que ele não está me ouvindo, isso já faz muitos anos. Muitos anos. E aquele homem entrou, nós trabalhávamos todos juntos, eram várias mesas, e aquele homem era um mundano para mim. Ele falava com o amante no telefone, ele falava palavrão, ele tinha uma atitude. Aí um dia entramos, eu estava no arquivo morto, naquela época existia arquivo morto, e arquivo morto não era backup, nem HD, era arquivo morto, um monte de caixa, tudo, Aí eu fui procurar algumas coisas e começo a ouvir alguém assoviando um hino da harpa cristã. Como eu conhecia bem, eu falei, mas eu sabia que não tinha nenhum crente ali. Eu falei, não tem nenhum crente aqui. Ninguém está cantando. Aí eu dou a volta na estante, quando eu olho, era ele.
Era ele. Falei, o que você está cantando aí? Não, estou cantando um hino da minha igreja. Falei, sério? Mas qual igreja? Igreja tal. Ah, tá, eu sou diácono lá. Aí, de repente, ele olhou para mim e entendeu tudo. Eu falei assim, eu também sou criado na igreja. E meu pai é pastor. O homem ficou vermelho, azul, branco. Para mim, nunca aquele homem era um crente. Nunca. E isso é terrível nos dias de hoje. Né? A gente já não se diferencia do mundo em nada. Está difícil. Em nossas festas, está difícil uma festa cristã, verdadeiramente cristã. Porque estamos dizendo ao mundo, venha a minha festa e fica tranquilo, você vai beber, você vai dançar. Igual o mundo faz. Já não há diferença naquilo que nós fazemos. Porque estamos preocupados em agradar ao mundo. Em nossas festas dando-lhes bebida. E as nossas músicas não servem para nada, as músicas do mundo são melhores. Nós não sabemos, não estamos mostrando a esse mundo que nós temos uma vida diferente em Cristo. E se você concorda comigo, diga alguma coisa, por favor. Obrigado. Então, agora, por que nós entendemos que não é uma questão de poder ou não poder? Não é. Porque as pessoas diziam para a gente assim, você é crente, você não pode fazer isso. E a gente ficava muito preocupado com isso. Né? Ao invés de viver essa vida plenamente, não é uma questão de poder ou não poder, é uma questão de natureza. É uma história, lembra a história do porco e do gato? Você pega um porco, dá banho nele, faz a barba dele, põe um talco, um perfume nele, solta ele vai para onde? Porque ele é porco. Essa é a sua natureza. Nós temos um gato em casa, o filho da profetisa. Ele anda atrás dela o dia inteiro. Ela sobe, ele sobe, ela desce, ele desce. Ela vai ver televisão, ele deita do lado. Ela vai estudar, ele sobe a mesa, fica do lado. É o filho dela. Você pega o gato, e passa a mão nele, e tudo, depois você solta ele, o que ele vai fazer? Ele vai se lavar, ele vai se limpar, porque você pegou ele com a mão suja. É a natureza. Qual é a minha natureza? Eu não bebo, não porque eu não posso beber, porque eu sou um ministro, porque eu sou um pastor, eu não faço porque é minha natureza, não está em mim fazê-lo, não preciso disso. Entende? Não está em mim. Nós éramos, por natureza, diz a Bíblia, nós éramos carnais e mundanos, não somos mais. Quando é que nós vamos entender isso? Que nós não podemos ter nada desse mundo, agradar o mundo em nada, viver as coisas que o mundo vive, nós não precisamos, não é nossa natureza. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Esse mundo não tem poder sobre nós, ele não é Senhor sobre a nossa vida. Então, o apóstolo Paulo diz que o pecado já não terá domínio sobre nós. Porque já não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Isso quer dizer que o pecado não terá mais domínio sobre a minha vida. Para poder agradar a Deus, eu tinha que viver a lei, eu tinha que obedecer à lei. Agora eu tenho que somente viver a natureza de Cristo em mim. Jesus tomou a natureza humana para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele tomou nossa doença para que fôssemos curados. Ele tomou nossa pobreza para que fôssemos enriquecidos. Ele tomou nossa natureza pecaminosa, adâmica, caída, para nos dar a natureza dele em nossa vida. Aí Paulo diz em Efésios 2:3, nós lemos o versículo 10, no versículo 3, ele diz assim, anteriormente, diga antes, lá atrás. Agora não, irmão.
Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Porque por causa dos resultados da nossa natureza caída, nossa natureza adâmica, por causa dessa natureza, nós merecíamos a ira, o castigo. Mas o castigo que merecíamos, Ele tomou sobre Ele. Aleluia. Por isso estamos aqui hoje dizendo, obrigado, Senhor. Porque na cruz do Calvário, o Senhor sofreu, foi castigado em meu lugar. Eu merecia esse castigo. Eu merecia esses insultos e esses açoites, mas o Senhor recebeu tudo isso por mim, para me dar a justiça de Deus, para me dar a alegria do Senhor, para me dar a vida. Agora, devemos viver a natureza de Cristo. Oh Senhor, eu preciso terminar. Vida em Cristo é vida nova. Aleluia. Vida diferente. Se vivo igual ao mundo, que vida que eu tenho em Cristo? Que valor? Que propósito? Todas as nossas obras devem ser feitas com fé. Por quê? Porque as obras são pela fé. Tem que ter fé, diga comigo fé. Eu vou terminando com isso. Gálatas 2:20 diz assim, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sim ou não? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima dele tem que crer. Tem que crer. Todas as nossas obras devem ser feitas com fé e com amor ao Senhor. Não somos mais desse mundo, minha gente. Aleluia. Sempre que estamos aqui, o nosso culto a Deus é manifestação, é reconhecimento de que Ele é nosso provedor. Que é Ele que tem abençoado a nossa existência. Foi Ele que me deu essa pessoa maravilhosa que está à minha esquerda, à minha direita. Né? Ele cuidou de mim até hoje, até agora. Adoração é uma atitude de fé. Por isso nós cantamos, está chorando? Louve. Está triste? Está precisando? Está sofrendo? Eu disse na passagem do ano que nós devemos criar um ambiente de fé onde nós estamos. Que não importa em que situação estamos vivendo nesse mundo, qual é o nosso lugar, nossa importância nessa sociedade, não importa. Nossa responsabilidade é trazer ao lugar onde nós estamos um ambiente de fé, de adoração, de reconhecimento da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, da provisão de Deus. Nós precisamos sair do ambiente mundano e estabelecer um ambiente de fé. Hoje, o Senhor está dizendo para você que está aqui hoje, para quem for capaz de receber essa palavra do Senhor, quero fazer coisas grandes, quero fazer uma obra perfeita e nova na vida de muitos. E o Senhor diz, eu vou reverter essa situação na tua vida, e vou intervir na tua história ainda, porque ela ainda não acabou. Há muito que tenho que fazer ainda. Há uma grande história que se fazer. E você é um poema escrito que glorifica o seu nome. Vamos nos colocar em pé em nosso lugar.